Então, coloquem um papelzinho de lado, uma canetinha, vão anotando as dúvidas que tiverem, e após a apresentação poderemos fazer as perguntas, tá certo? Passo para Charles. Charles quer complementar alguma coisa para que você possa passar a palavra para Paulo. Paulo, desde já agradecemos a você. Obrigado, Conceição. É isso mesmo. A ideia é a gente manter, né, esse momento de diálogo, de debate. Espírito, né, do grupo de apoio é o espírito de troca. Então, não tem aqui ninguém mais sabedor do que ninguém. Eu acho que a gente está no mesmo patamar assim, de humanidade, e a gente precisa, óbvio, algumas pessoas, por trabalharem ou por atuarem em determinadas áreas, têm um pouco mais de experiência e pode trazer essa experiência para aqui para compartilhar, para somar com cada um. Né? Então, a ideia hoje, de quando a gente pensou em trazer a temática, era de aproximar essa questão que é tão volta e meia, né? Ela emerge nos nossos grupos, e a gente sabe que tem muita gente que nem participa de grupo de apoio. Então, é importante que nós participamos, que todos saibamos, na ponta da língua, orientar aquelas famílias, aquelas mães que querem o desejo de integrar seu filho. Né? A gente saber os caminhos, qual é o fluxo, como essa mulher é acolhida, qual é o direito, quais são essas questões todas. E isso eu acho que é o assunto que Paulo, com muita propriedade, vai falar aí um pouco da coordenação, né? Desse lugar de coordenação do programa Acolher, que é um programa que ele vai explicar um pouquinho sobre ele. Ele está instalado em todo o estado. Tem uma versão do Acolher na cidade de Recife, que chama Mãe Legal. A gente está falando do mesmo projeto, é só uma questão de território, né? Ele tem uma identidade específica na cidade de Recife, mas ele está em rede aí, então está todo mundo contribuindo para o fluxo, tem uma reunião aí de esforços, né? Tem uma agenda que eu acho que é essa agenda que Paulo vai falar aí, Paulo Teixeira, nosso colega hoje, nosso convidado, vai explicar com tanta propriedade. Eu nem vou me delongar muito, porque né, eu acho que está todo mundo curioso para poder ouvir o Paulo nessa noite. Fique à vontade, Paulo. Eu queria só alertar, reforçar as observações da Conceição. Mantenha os microfones fechados. Para uma questão de ordenação da gente que está na organização, tem uma mãozinha do Meet. Caso vocês sintam alguma necessidade, vocês podem, assim, de falar, vocês podem ativar a mãozinha, porque para a gente abre uma fila aqui, para a gente saber quem quer pontuar e a gente sabe a ordem. E se quiser já ir adiantando as perguntas, pode ir colocando no chat, né, nesse comentário, porque eu acho que fica bem legal. Tá? Olha aí, Paulo já está exercitando o seu papel aí de levantador de mãozinha. Fica à vontade. Estou testando. Então, já que eu levantei a mão, né, então agradecer a Charles, a Conceição. É um prazer estar aqui no terceiro expediente, compartilhando com vocês. Então, a ideia, pessoal, inspirado também na fala de Charles, é uma conversa, tá? A gente vai conversar aqui, vai fazer um bate-papo sobre a questão da entrega voluntária, a entrega responsável de crianças para adoção, e eu queria que a gente exercitasse exatamente isso que Charles colocou, de, se quiser, levantem a mão durante a apresentação, não precisa esperar terminar a fala para falar, e assim, eu peço, até por conta do horário, para a gente dar uma dinamicidade, todo mundo, né, uma hora dessa já está mais cansado, se puderem, abrem o microfone e falem, tá? É melhor do que o chat. Claro que quem não pode estar num ambiente ruidoso e quer fazer alguma pergunta pelo chat, pode fazer, e aí eu vou pedir ajuda à Conceição e a Charles para organizar, se porventura alguém fizer pergunta no chat, né? Porque às vezes fica difícil de eu estar concentrado na apresentação e vendo o chat, mas a ideia é essa. Dizer que é uma alegria. A PEGA, a gente participou assim, das discussões iniciais de criação, né? Provocação aí de Dr. Luiz Carlos para os grupos de adoção do Estado. O GAR Sem Fronteiras, que é uma parceria nossa também, né? Também uma provocação, eu acho que também de Dr. Luiz Carlos. Dr. Luiz Carlos, acho que vive
provocando para que o movimento de adoção como um todo ele se expanda e atenda um maior número de pessoas. Então, dizer do meu prazer de estar aqui contribuindo com esse espaço que a gente, de alguma forma, participou, né, do nascimento lá atrás. Então, dito isso, Charles, tu pode colocar a apresentação? Enquanto Charles coloca a apresentação, Claro, eu quero fazer um pedido para vocês. Coloquem a cidade que vocês estão agora no chat. Eu queria ver, por favor. E mesma coisa, quem não puder colocar no chat, quiser abrir o microfone e falar, porque o nome eu estou vendo, mas eu queria saber a cidade. Ó, Yara está em Jaboatão, Jussi Cláudio em Bom Jardim, Jamila em Vitória, Ana Luiz em Caruaru, Camaragibe, Palmares, Triunfo. Rapaz, que legal. É muito diversificado, né? A apresentação Petrolina, do estado todo é aqui conosco. Coxa, Serra Talhada. Muito legal. Eu estou em Recife. Massa. Eu queria ter exatamente essa noção de para onde estamos falando também, né? Quais são as regiões. E aí até legal, porque eu vou pegar alguns exemplos das cidades de vocês, né? Paulista, Jaboatão, Belo Jardim, Vitória. Beleza, vou pegar alguns exemplos da cidade de vocês. Como Charles e Conceição me apresentaram, eu sou psicólogo e atualmente na coordenação do programa Acolher, que é esse programa, e aí tem 3 termos que eu acho que são importantes para a gente já ir fixando sobre esse tema, que é entrega voluntária, responsável e legal, né? A gente coloca a entrega responsável porque é o termo que se destaca mais, mas eu também poderia colar nesse responsável o legal e o voluntária, né? Que são duas características dessa entrega que são bem marcantes. Outra característica bem marcante que já está logo no título aí é que a gente tem mudado também no lugar de falar entrega responsável de crianças, a gente tem demarcado já o recém-nascido, porque é disso que a gente está falando. A gente não está falando de uma criança com qualquer idade. A gente está falando de crianças recém-nascidas e durante a minha apresentação eu vou falar até que idade é essa criança, tá bom? Então, só para deixar aí um gostinho de quero mais, vamos para os próximos slides. Pode passar, Charles. E aí eu nunca tinha feito uma apresentação com essa proposta. Achei brilhante. Assim. Quem teve essa ideia, eu já queria dar os parabéns, né, de fazer essa pergunta para a apresentação. Né? O que fazer quando alguém oferece um bebê para adoção? É fantástico. Que é exatamente sobre isso que a gente vai falar. E assim, aqui não vai ter prova, mas eu queria muito que ao final a gente se refizesse essa pergunta e soubesse respondê-la. Né? A intenção dessa conversa de hoje é isso. Como Charles e Conceição disseram, se tiver alguém que me procure, ou uma gestante, né? Ou uma mulher que acabou de dar à luz, ou mesmo um terceiro, né? Um familiar, qualquer pessoa. O importante é que nós saibamos dar a orientação. Olha, ó, Salvelina Solidão, próximo de Afogados da Engazeira. Seja bem-vinda. Quem nasce em solidão é o quê? Essa piada horrível, todo mundo deve fazer, né? Meu Deus do céu. Que coisa horrível. Mas, pessoal, eu sou cearense, né? Então, assim, eu perco a palestra, mas eu não perco a piada. Então, depois vão responder aí quem nasce em solidão, o que é. Mas, voltando à apresentação e falando do brilhantismo dessa palestra, então, do título dessa palestra, eu queria dizer isso, né? Que a gente, ao final, vai ser provocado a responder essa pergunta. Pode passar, Charles. E aí eu quero já a participação de vocês. E aí eu quero a participação ou abrindo o microfone ou no chat. Entrega e abandono? E é igual na escola, né? Não é sim ou não. É sim ou não e por quê, né? Na escola a gente tinha isso, né? Justifique sua resposta. Então vai ser por aí. Quero ouvir vocês. Entrega é abandono? Entregar uma criança para adoção é a mesma coisa que abandonar? Sim ou não e por quê? Paulo está dizendo que não.
Paula, eu vou fazer igual a professora de português. Justifique sua resposta. Como professora, eu sei bem o que é isso aí, né? Pedir para justificar. Boa noite a todos. Eu acho que entrega não é abandono, porque eu penso que ela deve ser pensada, né? Analisada, refletida. Eu acho que quem faz essa opção está tentando fazer o melhor diante da situação, diante daquela situação que ela tem no momento. Então, é um ato de cuidado também, né? Agora, é pensado, é com reflexão. Abandonar é quando você age por impulso e simplesmente deixa lá para o que vier a acontecer, né? Sem pensar nos prejuízos, nos danos. É dessa forma que eu estou pensando e analisando. Perfeito. Alguém concorda, discorda, quer complementar, Poli? Eu só tenho uma observação. Eu também acho que a entrega direta, que é crime, também é uma forma de abandono. Ok, Jussi Cláudia, obrigado pela contribuição. Pronto, aí só pegando o gancho de Jussi Cláudia, quando eu respondi, eu me referi à entrega na instituição. Eu pensei dessa forma, que seria uma coisa pensada, analisada, não essa entrega aí, eu também concordo com Jussi Cláudia, que seria um abandono. Perfeito, então já estão fazendo algumas diferenciações importantes, né? Uma é a entrega direta, da adoção direta, que seria diferente do que a gente está tratando como tema principal, que é essa entrega responsável, voluntária e legal, né? Beleza. Já é uma distinção importante que vocês estão fazendo. Eugênio, no chat, está dizendo também que entrega e abandono, não. Sob certa ótica, é um ato de coragem e de muito amor. É uma renúncia em prol do recém-nascido. Muito bem. Poli trouxe dois aspectos que eu acho que são bem importantes na fala dela, sabe, pessoal? Que é a questão da diferença entre entrega responsável e abandono a partir da questão da reflexividade, né? É um ato pensado, amadurecido, que inclusive nós do programa Acolher visamos fortalecer esse aspecto, né? A questão do amadurecimento da tomada de decisão e o abandono geralmente vinculado a esse aspecto mais enfim, como é que eu poderia dizer, mais imediatista, né? Eu acho que esse é o termo melhor que poderia se aplicar ao abandono. Essa é a primeira distinção. Outra questão que eu queria chamar a atenção é em relação a é legal, né? Como o próprio termo diz. E o abandono, ele é tipificado como um crime, né? No Código Legal. Então é importante no Código Penal. Então é importante também a gente. Quem nasce em solidão é solidonense. Obrigado, Salvelina. Então, quem pratica a entrega responsável está exercendo um direito e quem comete o abandono está cometendo um crime. Então, tem também essa diferenciação entre os dois, entre esses dois movimentos. Eugênio complementa dizendo que, falando da entrega na instituição, claro, não, a gente entendeu, Eugênio. Então, muito bom. Pode passar, Charles. E é importante a gente saber que a entrega responsável ela é um direito que está previsto em lei, né? E está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A entrega responsável ela foi colocada no Estatuto em 2009, a partir da Lei 2010, que ficou conhecida nacionalmente, inclusive, como Lei, né, Nacional de Adoção, ou Lei da Convivência Familiar e Comunitária. E aí é uma lei extensa, né, uma lei que traz uma série de aspectos, e dentre esses aspectos, ela, à época, em 2009, trouxe só uma pincelada da entrega responsável, que foi isso. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos por adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, e aí não tinha esse sem constrangimento, serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. Então, a lei à época já traz que as mulheres elas podem estar em duas condições, ou durante a gestação, ou assim que a criança nasce, são dois momentos, né? Elas devem ser imediatamente encaminhadas à Justiça da Infância e Juventude, obrigatoriamente, tá? Então, não existem outros encaminhamentos. Se ela foi para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar encaminha para a Vara da Infância.
Se ela foi para o CREAS encaminha para a vara da infância, para tratar da questão da entrega voluntária e responsável. E aí, em 2016, com o marco legal da primeira infância, a gente tem um acréscimo de um termo pequeno, mas extremamente significativo. Né? Ele é pequeno no tamanho, mas ele tem uma relevância semântica imensa, que é a questão do sem constrangimento. Nós não podemos, pessoal, constranger mulheres em relação à reflexão sobre a sua entrega responsável. É um momento extremamente delicado, é um momento extremo que deve ser feito com todo cuidado e sem nenhum tipo de julgamento. Então, o nosso papel, que eu digo nós como sociedade civil, nós também como órgãos públicos, no caso de mim, como Poder Judiciário, nós temos a obrigação de não constranger essa mulher, impingindo a ela o nosso julgamento, né? Ou de você tem que entregar essa criança para adoção de todo jeito, isso é um julgamento, e o outro extremo não, você não pode fazer isso, isso é pecado, isso é errado, e aí tem os jargões, né? Quem pariu Mateus que balance, e aí uma série de concepções que fazem com que mulheres elas sofram de uma maternidade compulsória, que elas não têm desejo, que elas não têm disponibilidade naquele momento. Tá? Então é importante a gente saber disso. Eu peguei uma conversa no começo, né? Desculpa, eu estava ouvindo a conversa de vocês sobre comarca, sobre vara da infância, assim que eu entrei. Eu achei interessantíssimo, porque tem a ver, inclusive, com esse artigo, quando ele fala assim, que as mulheres gestantes ou mães serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e Juventude. Existem cidades, né, que têm vara privativa da infância e juventude, existem cidades de médio porte onde existem varas cíveis que têm competência em infância e juventude, e tem cidades que têm varas únicas, né? Mas é só para deixar bem claro que toda cidade tem uma vara com competência em infância e juventude. Por exemplo, nas cidades onde tem vara única, a vara única é competente em infância e juventude. Né? Varas, às vezes, que tem uma vara civil, tem duas varas cíveis, geralmente a segunda ou a terceira é competente em infância e juventude, ela que vai responder. Assim como na região metropolitana, que a gente começa a ter mais varas privativas ou varas regionais. Eu estou dizendo isso para vocês, isso é uma informação importantíssima. Né? Toda cidade, não toda cidade, mas toda cidade que tem, porque nem toda cidade tem um fórum. Né? Existem cidades que são termos judiciários. A gente, só para vocês terem uma noção, nós temos 184 cidades em Pernambuco e nós temos 154 comarcas. Então, a gente tem aí pelo menos 30 cidades que não têm fórum porque não são comarcas. E a gente no tribunal, é importante que vocês saibam que a gente está no momento de desativação de comarcas. Então, por exemplo, este ano já foram desativadas 4 comarcas. Mas não fiquem preocupados, porque eu trouxe uma tabela para vocês, que vocês vão poder consultar, para saber, inclusive, para onde encaminhar essas mulheres, tá? Que buscam entregar crianças para adoção. Então, Charles, pode passar. E aí, Conceição, na apresentação que ela fez, ela falou coisas importantes, dentre elas, isso que está no começo aí, ó, que o programa Acolher, ele é um programa em rede. É exatamente isso, Conceição, que envolve diversas instituições e não apenas o Poder Judiciário, né? Nos próximos slides eu vou detalhar quais são as instituições que compõem o programa Acolher, em torno do objetivo de prestar assistência social, psicológica e jurídica a toda mulher que manifesta o desejo de entregar a sua criança para adoção. Então, o programa Acolher, ele atende mulheres que não desejam exercer sua maternagem, e aí também mais para frente a gente vai fazer a diferença entre maternidade e maternagem, que é uma possibilidade respaldada pela legislação, como nós vimos, né? É aquela previsão que está no artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós já vimos aqui nos slides anteriores. Ou seja, que manifesta a intenção de realizar uma entrega responsável de sua criança para a adoção. Pode passar, Charles. Charles? Pronto. Essas são as instituições que compõem formalmente o programa Acolher, tá? Então, ó,
Tribunal de Justiça, através da Coordenadoria da Infância, Ministério Público, Defensoria Pública. Nós temos 3 secretarias de Estado, Secretaria da Mulher, Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude. E aí os órgãos da assistência social, como o CRAS e o CRES, eles estão vinculados a essa Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, e o SEDCA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, nós nos reunimos periodicamente para discutir expansão do programa, diretrizes de atendimento, enfim, as questões relativas ao programa. Nós vamos ter uma reunião, inclusive, a próxima vai ser na próxima semana, no dia 20. Né? Então, esse comitê gestor, que é um representante de cada instituição desse, se reúne frequentemente para isso, para traçar políticas para o programa. Pode passar? E aí, no objetivo do Acolher aqui também, eu queria destacar alguns aspectos bem importantes, sobretudo esses que estão marcados de vermelho. Então, o objetivo do Acolher é oferecer a assistência necessária para que a mulher e sua família, quando o sigilo não for solicitado, e aí nós vamos falar sobre o sigilo hoje. Então, a mulher pode pedir o sigilo, um atendimento sigiloso? Pode. Segura essa informação que nós vamos falar sobre isso. Então, se a mulher não pedir o sigilo, nós podemos atender também a sua família. Se ela pedir o sigilo, a gente só vai atender ela. Então, para que a mulher ou a mulher e sua família reflitam e amadureçam a decisão de entregar a sua criança em adoção, buscando entender e minimizar os efeitos de pressões de ordem socioeconômica, emocional e familiar. Então, a gente vai tentar minimizar as pressões. Muitas vezes são mulheres que estão em situação de conflito familiar, relacionamentos extraconjugais. Nós ainda estamos no momento de pandemia, né, em que as questões socioeconômicas pioraram muito, muito mesmo. Né? E aí a gente entende que as pressões de ordem socioeconômica também podem interferir. Então, o nosso papel, pessoal, é diminuir essas pressões. Por exemplo, atuando como uma forma de mediação de conflitos, fazendo encaminhamentos para os programas sociais que são competentes para atender aquela mulher. Muitas vezes são mulheres que estão com questões emocionais delicadas e a gente faz o encaminhamento para a psicoterapia ou para o atendimento psiquiátrico, se for necessário. Então, veja que a gente vai minimizar, a gente vai diminuir essas pressões, para que, uma vez reduzidas as pressões, a mulher tome a melhor decisão para a sua realidade. Né? Então, nós também valorizamos muito a autonomia e o empoderamento da mulher de tomar a melhor decisão para a sua vida. Então, nós somos uma bengala, né? Nós somos um apoio para a tomada de decisão. Pode passar? Travou, Charles? Para mim aqui está mostrando. Você travou aí, foi no anterior? Para mim travou, não sei se para vocês. Sim, travou para a gente também. Então deixa eu parar e reprojetar para poder ver se libera. Beleza. Questões técnicas, gente. Acontece. Não, tranquilo. Quem nunca, né? Durante esse período não passou por isso. A tua internet, eu acho que ela está um pouquinho instável, Charles. De vez em quando some tua imagem para mim, pelo menos para mim aqui. Eu acredito que é por isso. Pronto, vamos ver se agora carrega adequadamente. Desculpa, tá ótimo, Charles. Nós falamos sobre o objetivo do programa Acolher e agora a gente vai falar sobre os objetivos da entrega responsável, ou seja, os objetivos de qualquer programa de entrega responsável. Né? Charles falou, por exemplo, que a gente tem em Recife o programa Mãe Legal. Né? O Acolher, ele surge como expansão do programa Mãe Legal. A lei, como eu disse, ela é de 2009. O programa Mãe Legal de Recife, ele também é de 2009, e o Acolher, ele surge em 2011 para expandir o programa de Recife, de entrega responsável, para todo o estado de Pernambuco. Então, a intenção de um programa de entrega responsável é evitar que crianças sejam expostas a situações de abandono, infanticídio, adoção intuito persona, ou adoção direta, ou entrega direta, né, que foi exatamente o termo que Polly e Jussi Cláudia
já comentaram quando a gente estava falando, então a gente quer evitar, Poli e Jussi Cláudio, exatamente as entregas diretas, né, as adoções diretas. Mas a gente também quer evitar o tráfico de pessoas, né, essas entregas diretas ou adoções diretas, elas muitas vezes elas são brechas para esse tráfico de pessoas ou tráfico de órgãos. E aí a gente pensa que isso é só coisa de novela, né? Tinha até uma novela da Globo que tratava disso, né? Enfim, não sei, Caminho das Índias, não sei qual é o nome dessa novela, mas enfim. E a gente pensa que é só coisa de novela, mas não é. A gente tem um relatório da Polícia Federal, pelo menos o último relatório que eu tive conhecimento foi de 2013, eu não sei se tem um documento mais atualizado, mas que ele trazia em detalhes os números dessa circulação ilegal de crianças para fins de tráfico, né? De órgãos ou mesmo tem muitas crianças que elas são traficadas para exploração sexual futura, para exploração do trabalho infantil futuro. Então, as finalidades do tráfico de seres humanos são diversas, né? E a gente, com a entrega direta, com a entrega irregular, a gente abre brecha para esse tipo de violação de direitos. Outro tipo de abandono que a gente quer evitar é o abandono afetivo. E aí é um abandono muito sutil. Como é o abandono afetivo? O abandono afetivo são aqueles casos em que, por exemplo, uma família acolhe uma criança, uma família não preparada, né, uma família que não refletiu sobre o seu desejo, sobre o seu projeto adotivo, recebe uma criança, mas que, na verdade, ele tem dúvidas se tem disponibilidade para se vincular afetivamente, né, uma vinculação filial com aquela criança. E aí aquela criança ela é acolhida dentro de casa, mas ela é abandonada dentro de casa. E aí quem nunca viu um caso desse? Né? Não só para caso de adoção, mas às vezes muitas pessoas, pais e mães, que não amadureceram o seu desejo do exercício de uma parentalidade responsável, eles abandonam filhos dentro de casa. Né, que é o que acontece, aí tem uma questão de classe, né? Porque a classe mais abastada terceiriza o cuidado dos seus filhos com as empregadas. E as classes menos desfavorecidas são visitadas pelo conselho tutelar, mas o abandono afetivo é o mesmo. Né? O não se vincular e o não estar disponível para o filho é o mesmo fenômeno, independente da classe socioeconômica. Então, a gente entende que programas de entrega responsável, quando a gente potencializa a reflexão sobre o exercício de uma parentalidade responsável, a gente diminui os casos de abandono afetivo também. E aí, casos de maus tratos e outras violações de direito. Então, pessoal, vejam a quantidade de situações que a gente evita quando a gente procede de uma forma adequada em relação ao encaminhamento dessas crianças. Nós respeitamos o desejo ou a falta de desejo dessas mulheres, do exercício da maternagem, e a gente garante que essas crianças sejam colocadas em famílias desejantes. Seja essa família a família natural, a família biológica, né? Uma vez diminuídas aquelas pressões que eu falei e elas se sentindo empoderadas de proceder com cuidado, sejam de famílias adotivas. Né? O importante é que sejam famílias disponíveis e desejosas. Pode passar. Paulo, eu queria só aproveitar esse intervalinho antes de passar, eu não sei se você vai mais à frente falar um pouco mais, mas eu sempre gosto de lembrar que a gente tem pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, então algumas coisas que a gente, tanto que você que trabalha diretamente, como nós aqui dos grupos de apoio, a gente fala com muita regularidade, com muito conhecimento, mas que não é, de repente, de entendimento de todos ou de todas. Quando você fala adoção intuito persona ou adoção direta, se você puder explicar exatamente o que é isso, porque às vezes, né, as pessoas se perdem um pouco nesse conceito, né, teórico, digamos assim. Se você puder... Muito bom. E obrigado, Charles, por ter chamado a atenção desse ponto, porque esse aspecto é um dos aspectos principais da fala de hoje. Né? Quando a gente pergunta o que fazer quando alguém quiser entregar uma criança para adoção, e a adoção direta é exatamente o que não fazer. Então, que situações são essas? São situações como, por exemplo, uma mulher, e aí eu vou dar exemplos, né? É muito comum haver intermediações de profissionais da saúde. Infelizmente, a gente tem conhecimento até de conselheiros tutelares que, desavisadamente,
Eu quero acreditar que é desavisadamente, né? Mas, enfim, ou de profissionais ou de pessoas da comunidade que dizem assim, Poli, eu fiquei sabendo que lá em Afogados tem uma criança que quer entregar a criança para adoção. Tu não quer pegar para criar, não? Né? E aí, Poli, com o coração cheio de amor, mas desavisada que aquilo é um procedimento inadequado e ilegal, vai lá em Afogados e pega aquela criança, né? Ela pode até estar habilitada para adoção, essa não é a questão, mas é que ela não foi convocada pela vara da infância local para cuidar daquela criança e para se vincular àquela criança. Então, a entrega direta ela pode ser feita para qualquer pessoa, seja pessoas habilitadas para adoção, como para pessoas não habilitadas. O que vai configurar a adoção direta, ou adoção em tuto persona, ou adoção ilegal, a gente pode dizer dessa forma, é que você recebe uma criança sem ser pela intermediação do Poder Judiciário. Tá? E aí, Paulo, mas e o que é que... Aí Paulo pode olhar para mim e dizer assim, mas Paulo, o que é que eu vou fazer? Aquela criança lá em Afogados vai ter que acionar ou o Conselho Tutelar da cidade ou a vara da infância, porque com certeza haverá ou um pretendente solteiro ou um casal de pretendentes naquela cidade que já está habilitado para receber aquela criança para adoção. Então é disso que a gente está tratando. A gente está tratando de garantir que aquela criança seja cuidada por uma família que se preparou para exercer o cuidado daquela criança e também para garantir que as pessoas que se habilitaram para adoção sejam respeitadas no seu processo. Né? A gente está fazendo um respeito trilateral, se eu puder dizer assim. Eu estou respeitando a mulher que quer entregar a criança para adoção, eu estou respeitando a criança que vai ser colocada numa família preparada e habilitada, e eu vou respeitar o pretendente que se preparou, que se cadastrou, que participou de um curso, que participou de uma avaliação psicossocial e jurídica para receber aquela criança. Eu não sei se deu para responder, Charles, o seu questionamento. Ficou claríssimo, Paulo. A Jussi Cláudia levantou a mão, não sei se para ela ficou alguma dúvida. Pode falar, Jussi Cláudia. Recentemente, isso há uma semana atrás, eu recebi a proposta de 2 gestantes com 2 bebês. Não foi exatamente elas, foi uma prima, e por coincidência eu estava conversando no consultório com a minha cunhada, de outra cidade, não é da minha cidade, e ela perguntou à minha cunhada assim, tu não conhece ninguém que queira adotar 2 crianças não, ou uma? Eu tô com 2 primas grávidas, elas vão dar. Aí a minha cunhada, inocente, ela disse assim, poxa, a minha cunhada quer, ela tá no processo de adoção, ela vai adotar, é um menino que ela quer. Aí ela disse, então toma meu número, dá a tua cunhada, para ela entrar em contato comigo. Aí eu fiquei, meu Deus, não, isso não pode. Aí eu entrei em contato com a doutora Suzane Schettini, e ela me deu a orientação, ela viu quem era responsável pelo acolher, ou que tivesse a ponte com o acolher, que no caso foi Jaqueline, da Vara da Infância de Limoeiro, e eu conversei com essa prima delas, disse a ela, expliquei que a adoção direta é crime, por isso, tal. Dei o contato, disse que elas iam ter o maior apoio, tudinho, que era um projeto excelente, assim, não, dei alguns detalhes, porque a doutora Suzana me falou, e Jaqueline também me falou como funcionava o acolher, eu estou aprendendo mais agora. Mas, assim, essas mães, infelizmente, eu acredito que elas não vão levar para a instituição as crianças, não vão dar. Porque aqui no interior, Paulo, o que é que as pessoas fazem? Ah, eu não vou dar meu filho a quem eu não conheço. Então, eu vou dar meu vizinho, eu vou dar não sei quem, eu vou dar não sei quem, entendeu? Ou eu vou dar a fulano de uma cidade próxima. Infelizmente, acontece muito isso aqui. Aí eu estava dizendo até no grupo hoje, eu acho tão importante que houvesse um projeto de informação e conscientização do que é o acolher nas cidades do interior, que viessem para cá, para essas cidades, em junção com a assistência social do município, porque aqui há muito preconceito, há muita falta de informação e há muita falta de conscientização. Obrigada. Obrigado você, Jussi Cláudia. Mas a gente está trabalhando exatamente isso. Eu vou trazer umas novidades, Jussi Cláudia, no final, em relação à campanha,
que vai exatamente ao encontro disso que você está falando. E a gente sabe, e aí duas coisas, eu vi que Poli levantou a mão, antes de passar a palavra para Poli, só comentar dois aspectos da fala de Jussi Cláudia. Primeiro é que é uma questão cultural mesmo, e a gente sabe disso, Jussi Cláudia, que é uma questão cultural e que, por ser uma questão cultural, não é do dia para a noite que muda. A lei é de 2009. A lei ela é muito nova. Se a gente for pensar do ponto de vista histórico, são 12 anos. Né? 12 anos, eu estou no judiciário desde 2007. Então, eu peguei a fase em que a adoção direta era legal. Era permitido a adoção direta, não era ilegal. Então, se percebeu que a adoção direta era uma brecha para essa série de violações de direitos que eu falei, e aí ela passou a ser ilegal, né? Passou a ter que ser mediada pelo Poder Judiciário. E outra coisa que a gente tem que ser muito cuidadoso também quando a gente vai dar orientação, é porque, por estar no Poder Judiciário, eu também sei que o Poder Judiciário ele é muito visto como um poder hierárquico, distante, punitivo, né? Então, assim, se eu digo para uma mulher que você deve procurar o Poder Judiciário da sua cidade para fazer entrega, a primeira coisa que ela vai pensar, eu sei disso, é que eu vou ser criminalizada. Meu Deus, eu vou ser punida. E até você desconstruir que é um direito dela, que ela não vai ser punida, que ela vai ser acolhida, que a gente tem uma equipe, é uma desconstrução, né? Então você tem toda a razão no que você está falando, e a gente tem ciência disso, e aos poucos está tentando quebrar esses estigmas. E é um processo. E assim, vocês são grandes parceiros, né? O seu caso, Suzana falou comigo, eu entrei em contato com Jaqueline, a criança inclusive nasceu, uma delas nasceu hoje ou foi ontem, eu falei com Jaqueline. Que felicidade, que deu certo pelo menos uma. A mulher desistiu, que ela tem direito de desistir, inclusive também, ela tem um prazo para desistir, mas enfim, ela foi acolhida, né? Ela foi informada e ela exerceu um direito. Então é isso que a gente está falando, é de um trabalho de conscientização e de garantia de direitos. Eu acho que Poli e Conceição estão na fila, né? Isso, Poli, fica à vontade, libera o seu áudio. Pronto, obrigada. Paulo, era só um complemento, assim, a título de sugestão, porque a gente só fica sabendo desse programa quando a gente vai realmente para a vara, né? Para se informar, quando a gente começa nessa caminhada da adoção. Então, eu acredito também que se divulgassem nas escolas. Eu sinto falta ainda dessa conversação nas escolas, porque, assim, as famílias, quando recebem essa orientação mais cedo, né, a gente sabe de muitos casos de adolescente, de coisas que acontecem, que se essa orientação chega mais cedo para as famílias, pode mudar todo um futuro, né? Toda é uma questão de cidadania ali para quem está perto, ao redor, e essa divulgação, disseminar essa informação tão importante. Então, era só a título de sugestão. Eu vou só sair aqui um pouquinho, porque eu sei que você vai complementar, porque estão batendo aqui na porta, eu vou ter que sair para atender. Estamos ouvindo. Conceição, querida, fica à vontade. Oi, Charles. Paulo, às vezes também essas histórias de entrega chegam a gente de uma forma distorcida. Tem uma pessoa que já está habilitada aqui em Vitória e que ela, um dia de domingo, ligou para mim desesperada, dizendo que uma criança havia acabado de nascer no hospital daqui da cidade e que a enfermeira tinha ligado para ela e que se ela queria ficar com esse bebê, e ela, Conceição, o que é que eu faço? Aceito, não aceito? Disse, olha, de antemão, não é para você aceitar. Dei algumas explicações a ela e entrei em contato com Mônica, que é uma das assistentes sociais da Vara da Infância daqui, de Vitória. E Mônica disse, Conceição, vou entrar em contato diretamente com ela e vou ligar para o hospital para saber, porque o hospital aqui já está informado sobre qual o procedimento se uma mãe manifestar o desejo de entregar. Enfim, quando Mônica verificou, o fato não estava acontecendo naquele momento, naquele dia, no hospital. Mônica conversou com a pretendente habilitada e acabou que ela não ficou com a criança, que o caso não foi exatamente naquele momento. Então, a história chegou até mim e repassada para a Mônica,
a gente comprovou que não era exatamente aquilo, né? Talvez tivesse nascido de fato no hospital durante a semana, mas já estivesse em casa, e para não se comprometer, não falou 100% do fato. Então, essa situação também acontece, né? De muitas vezes a história não chegar tal qual está acontecendo no momento. É só isso que eu queria pontuar. Perfeito, Conceição. E aí, comentando a sua fala, é importante a gente lembrar das 3 palavrinhas que eu falei em relação à entrega, né? Voluntária, responsável e legal. E aí eu queria destacar, no caso aí do que você falou, a questão da voluntariedade. Então, por exemplo, nós do programa não vamos atrás das mulheres de forma alguma, tá? Porque se a gente for atrás da mulher, isso descaracteriza a voluntariedade. Então, nós precisamos, o que aconteceu com Jussi Cláudia, né? Jussi Cláudia, ela construiu uma rede e a gente garantiu que a assistente social, ela desse a informação, né, para que a mulher fosse informada se quisesse manifestar o desejo de entregar essa criança de forma responsável. E aí, esse movimento que a gente faz cuidadoso, Conceição, é exatamente para evitar esses ruídos, né? Dando um exemplo parecido com esse que você deu, a gente teve um caso de um motorista que chegou, ele passou pelo TIP, né, a rodoviária daqui, e aí chegou e disse, tem um bocado de mulher ali com criança, por que vocês não vão fazer uma abordagem lá para fazer uma entrega responsável? Aí a gente explicou para ele, seu fulano, é exatamente porque o nosso trabalho não é esse, não é de tirar a criança de mulheres e de mães, não é disso que se trata. É de a gente esclarecer a população, esclarecer os profissionais e poder receber e acolher essas mulheres quando elas voluntariamente manifestam esse desejo, né? Então, esses esclarecimentos que você falou, eles são bastante importantes. Pode passar, Charles, e Jussi Cláudia vai falar. É só uma dúvida. Como assim no interior o pessoal sabe muito de tudo, do que acontece? Como estão sabendo que eu estou para adotar, aconteceu essa questão de uma pessoa de outra cidade até. Mas eu fico me perguntando, se acontecer de deixar na minha porta, aonde eu entrego? Conselho tutelar. Ah, tá certo. Obrigada. Conselho tutelar, tá? Então, o Conselho Tutelar é o órgão que tem a competência pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de aplicar as medidas protetivas emergenciais em relação à criança. Então, por exemplo, uma criança que foi deixada na porta, na verdade, ela foi abandonada, né? Ela foi abandonada. E uma criança que foi abandonada, ela precisa ir para uma casa de acolhimento. E aí, pessoal, é a grande diferença do abandono e da entrega responsável. Vejam a diferença. Se uma criança, se uma mulher, ela procura o Conselho Tutelar, procura a vara da infância e faz a entrega responsável, esse procedimento ele é muito mais rápido. Só para vocês terem uma ideia, uma criança, se a mulher confirma em audiência que quer entregar uma criança para adoção, a criança está com a família adotiva num prazo médio de 2 a 3 meses. Porque é um procedimento rápido, voluntário, que não tem toda a burocracia de um processo de abandono. O processo de abandono é diferente, né? Um processo de abandono é aberto primeiro um procedimento para verificar se existem familiares que querem ficar com essa criança, se tem primeiro uma tentativa de voltar essa criança para a família, para depois ela ser disponibilizada para adoção. Então, infelizmente, esse é um procedimento que, segundo o estatuto, ele tem uma primeira fase que dura 18 meses, que é do acolhimento institucional, que é essa tentativa de voltar a criança para a família natural extensa, e depois 120 dias para o procedimento de destituição do poder familiar. Então, segundo o estatuto, o juiz ele tem aproximadamente 2 anos para fazer esse trâmite. Aí a gente tem 2 anos nos casos de abandono, maus tratos, violência, e 2 meses nos casos de entrega responsável. Então, é por isso que a gente tem que estimular que a população ela use o caminho correto para garantir que esse procedimento ele seja menos danoso para todo mundo, né? Para a criança, para a família biológica extensa, para a família adotiva, que vai ter mais rapidamente essa criança se ela for pela via legal.
Tudo tranquilo até agora? Posso continuar? Então, eu disse Claro, Paulo, fica à vontade. beleza, eu disse para vocês que iam fazer uma distinção entre maternidade e maternagem, porque é uma separação importante, tá? Maternagem é o laço de parentesco biológico que une uma mulher e uma criança. Então, toda mulher que engravida, ela tem a experiência da maternidade, é a relação consanguínea mãe e filho, tá bom? Que é diferente da experiência da maternagem, que é uma disponibilidade psíquica, subjetiva. É uma disponibilidade para um cuidado. É o vínculo afetivo que é desenvolvido entre a mãe e a criança. E é o desprendimento afetivo na construção do vínculo com o bebê através do exercício das funções de carinho, alimentação, higiene, proteção e outras questões que a criança necessita. Então, nem toda mulher que vive a experiência da maternidade, ou seja, da gravidez, ela vai passar pela experiência da maternagem, que é a vinculação emocional. Tá dando para entender a diferença entre essas duas experiências? É quando a mulher ela está grávida, mas ela não se sente mãe, em outros termos. Isso é totalmente possível, tá? Até porque o contrário também é possível, né? Quais são as situações que as mulheres e os homens também se vinculam a uma criança sem ter passado pela experiência biológica? Que casos são esses? É importante mencionar aí a própria adoção, né? Exatamente. A Eu resposta digo assim, eu sou pai solo, então aí muitas vezes as pessoas ficam, quando eu adotei, me perguntavam, né? Mas e seu filho, ele não vai sentir essa necessidade de cuidado? E muitas vezes há essa confusão no entendimento entre maternidade e maternagem. Eu não poderia, ou biologicamente, exercer a maternidade, né? Mas a maternagem, esse cuidado, essa disponibilidade afetiva, do vínculo e tudo, isso sim, eu estava ali aberto, porque a preparação para a adoção me ajudou bastante, né? E fora o desejo, que eu acho que é o que a gente chama assim da motivação da adoção, tem que ser por aí, né? Baseada na disponibilidade afetiva para maternar ou para paternar. Exatamente. Então, a gente tem da esquerda para a direita, né, mulheres que têm a experiência da maternidade, mas não têm da maternagem, que são mulheres que querem entregar a criança para adoção. E da direita para a esquerda, pessoas que têm a vivência da maternagem, mas não passaram pela maternidade, que é exatamente a vinculação adotiva. Então, é só para comprovar para vocês que são vivências distintas, né? Uma é biológica e outra é emocional. Pode passar, Charles. Então, como é que a mulher ela pode chegar até nós, do Poder Judiciário? Tem duas formas. Tem a forma da Jussi Cláudia, que foi a da direita aí, ó, da rede de proteção. Então, essa mulher ela foi encaminhada, né? E aí a rede de proteção inclui os grupos de adoção. Os grupos de adoção fazem parte da rede de proteção. A sociedade civil faz parte da rede de proteção. Então, essa mulher pode ser encaminhada pela rede, pelo hospital, pelo PSF, pelo CREAS, pelo Conselho Tutelar, tá? Então, essa é uma possibilidade. E tem a possibilidade do lado esquerdo aí de vocês, que é da demanda espontânea. Então, a gente tem muito caso, como hoje em dia a internet, né? Internet, Instagram, site, WhatsApp está muito forte. Muitas mulheres recebem a informação direta. Então, elas vêm no site do tribunal e nos procuram diretamente sem passar por ninguém. Isso também é possível. Tá? Então, ela pode ser encaminhada, como ela pode ir diretamente. Pode passar, Charles. Essa é a rede, tá? É a rede que comumente encaminha as mulheres para a vara da infância. Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Maternidade, Posto de Saúde, Ministério Público, Defensoria Pública e os grupos de adoção. São as instituições dessa rede de proteção infanto-juvenil que mais encaminham mulheres para a gente. Pode passar. E aí, quando acontece o acolhimento? Aí são coisas importantes para vocês. O Estatuto vai dizer: a gestante ou mãe que manifesta o interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e Juventude. Então, a gente está falando aqui de mulheres grávidas, independente da idade gestacional. Então, a mulher pode estar com 3, 4, 5, 6, 7, 9 meses, parindo um menino. Se ela quiser procurar a gente, ela vai procurar, ou assim que a criança nasce. Que tem alguns casos de mulheres que também
tomam conhecimento na maternidade. E aí até quando, Paulo? Isso é uma média, pessoal. Não coloquem esse número como absoluto, mas é até uma média de 45 dias depois que a criança nasceu. E isso é uma média. Nós já atendemos crianças maiores do que isso, mas isso é uma média colocada pelo Conselho Nacional de Justiça que a gente adota como parâmetro, tá bom? Então, por isso que eu falei lá no começo que a gente está falando de recém-nascidos. A gente não está falando, por exemplo, Polly tem um filho de 2 anos, treloso, está dando trabalho. Rapaz, eu não quero mais esse menino, não, eu vou entregar ele lá no juizado, que ele tá dando muito trabalho e dá para mim mais não. E aí vai entregar o menino lá no juizado. Não estamos falando desse menino, treloso de 2 anos, né? A gente está falando de recém-nascidos que ainda não criaram vínculos substanciais com as suas famílias. E é por isso que a gente faz, inclusive, esse procedimento de uma forma mais acelerada. Porque não é que ele não tenha vínculo, é porque o vínculo ele é mais frágil nessa idade da vida, tá bom? Pode passar. Então, Pessoal, agora é a campainha daqui que está tocando. Deixa eu ir lá só um minutinho e eu já volto. Fique à vontade, Conceição. Eu vou tratar agora eu vou antecipar algumas perguntas de vocês, que são as perguntas mais comuns que geralmente as pessoas fazem nessas conversas, que é, e depois que nasce, Paulo, essa criança vai para onde? Né? Então, nós temos 3 possibilidades. Existem os casos em que as mulheres desistem, ou que um avô, um tio, ou algum parente próximo se disponibiliza de cuidar dessa criança, então essa criança fica com o pai, ou com a mãe, ou com alguém da família extensa, né? Tio, primo, avô. Isso é uma possibilidade. A criança nasceu e ela permanece não querendo ser mãe dessa criança. Então, essa criança ela pode ir para um acolhimento familiar ou acolhimento institucional. Né? Aqui em Pernambuco, nós temos aproximadamente 90 casas de acolhimento. Dessas 90 casas de acolhimento, 12 são em Recife, então as outras estão espalhadas pelo estado. E nós temos 2 experiências de acolhimento familiar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o acolhimento familiar são famílias que se dispõem a cuidar provisoriamente de crianças que estão em situação de violação de direitos. Inclusive, quem é família acolhedora não pode ser do Sistema Nacional de Adoção, não pode ser pretendente de adoção. Tá? Então, a lei estabelece que ou você se cadastra para ser família acolhedora, ou seja, receber uma criança provisoriamente, até ou ela voltar para a família ou ser adotada, ou você é um pretendente disponível para adotar. São figuras diferentes. Aqui em Pernambuco nós temos 2 experiências, uma em Jaboatão e uma em Paudalho. Tá? A gente está aumentando esses serviços, mas por enquanto são só 2. E a lei 13.509 de 2017, ela traz uma terceira possibilidade, que é, depois que a criança nasce, se não tem pai indicado, se não tem família extensa, é possível que assim que a criança nasce, ela seja entregue sob guarda provisória para um pretendente do Sistema Nacional de Adoção. Tá? E aí, eu fiz questão de trazer esse exemplo para vocês, porque interessa a vocês, para fazer alguns esclarecimentos. Isso é uma possibilidade que é utilizada pelo magistrado em alguns casos muito excepcionais. Por exemplo, uma criança que tem um problema de saúde, né, e precisa de cuidados mais próximos, e também não tem pai registral ou família extensa. E aí o pretendente ele é chamado e ele é consultado. Tá? Ele é consultado. É o seguinte, o processo dessa mulher não acabou, porque ela precisa vir numa audiência e precisa confirmar que ela quer entregar a criança para adoção. E aí eu queria saber, o juiz pergunta para vocês, pretendentes, se vocês têm disponibilidade para cuidar dessa criança de forma, por enquanto, provisória. Isso é algo muito delicado, porque nesse período de 20 dias, essas mulheres elas podem usar o direito de arrependimento. As mulheres elas têm até 10 dias depois da audiência com o juiz para se arrepender. E do mesmo jeito que é uma situação precária, insegura para o pretendente pode dizer não. Tá? Não é obrigado a aceitar. Como eu disse, são situações excepcionais que se quer, sobretudo, garantir o direito da criança por alguma situação excepcional. Tá? Então, inclusive, tem um termo que o pretendente assina dizendo que está ciente que está recebendo uma criança sob guarda provisória, mas que aquela situação ela pode ser modificada.
Enfim, eu precisava trazer apenas que isso é uma previsão que está na lei e que isso é possível que algum de vocês seja consultado, e é interessante que vocês saibam que vocês podem dizer não nessas hipóteses, dizer, não, eu não quero, eu quero só quando o processo acabar, quando a extinção do poder familiar estiver transitada em julgado e eu tiver segurança jurídica para receber essa criança. Jusce, Cláudia, pode falar. Esse prazo do juiz julgar é quanto tempo, mais ou menos? Só para vocês terem uma linha do tempo, né? Depois que a criança nasce, a lei ela fala para o juiz fazer uma audiência em média 10 dias, tá? Se o juiz deu a sentença na audiência, são mais 10 dias para o período de arrependimento. Então, a gente tem uma média de 20 dias. Isso numa situação ideal. Por quê? Pode ser que essa mulher ela não esteja em condições de ir ao fórum em 10 dias. E aí essa audiência aconteça com 20 dias. Pode ser que essa sentença não saia na audiência, saia uma semana depois. E o prazo de arrependimento comece a contar quando sair a sentença. Então, esses 20 dias podem se tornar um mês e meio. Mas é como eu disse lá no começo. O prazo médio das entregas responsáveis são de 2 meses no máximo. Porque é um procedimento muito rápido. Tá? Mas aí o pretendente ele tem que ser orientado em relação a esses prazos. Deu para entender, Jussi, Cláudia? Sim, e só pontuando a questão, eu fiquei muito feliz em saber agora por você, que eu não tive mais contato com a prima dos seus gestantes, em saber que ela, pelo menos uma delas, procurou Jaqueline, porque assim, mesmo que ela desistiu, agora você disse que ela ficou com a criança, não é isso? Isso. Mesmo que ela ficou, mas ela sabe que teve uma rede, ela sabe que tem um apoio, e isso ela vai dizer para outra, que a outra é de menor, de 13 anos, mãe alcoólatra, enfim, é uma situação muito problemática da outra, que essa daí que foi para vocês, ela é de maior. Isso. Então, ela pelo menos vai ser um exemplo na cidade de Orobó, que não é na minha cidade de Bom Jardim, pelo menos para essa e para outras que têm essa rede. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque eu não acreditava, sinceramente, que elas fossem procurar, porque infelizmente no interior, como você disse, é enraizado isso, é difícil quebrar. A nossa assistente social foi até a maternidade, inclusive, atendê-la. Deu tudo certo. Conceição, você está com a mão levantada. Tem uma pergunta aqui de Deise, que ela diz assim: pode acontecer de uma mulher que queira entregar o filho para adoção, escolher uma pessoa a quem queira entregar e ir ao fórum e dizer que quer entregar essa pessoa que já está habilitada? Isso pode tornar-se legal? É uma forma legal? Ótima pergunta para a gente responder que não. Né? Que não. Por quê? Pessoal, a gente tem que lembrar que a gente está numa democracia, numa república que tem regras e que tem parâmetros. Aí eu faço a pergunta, será que é justo com o Leandro, eu estou vendo o Leandro aqui, estou vendo o Jailton, que se inscreveram em 2017, se cadastraram, agora a lei ela tem uma previsão de uma reavaliação trienal. Então vamos lá. Leandro e Jailton se inscreveram em 2017. Passaram por uma reavaliação em 2020. Estão lá participando dos grupos de adoção. E aí, será que é justo com eles? E será que é o melhor para a criança? Eu estou olhando para os dois lados. Que mesmo que esse pretendente ou esse casal de pretendentes indicado por essa mulher ele passe na frente desses pretendentes que estão no processo de maturação de uma filiação adotiva há muito mais tempo, né? Eu acredito que não. E outra coisa, para responder a quem fez essa pergunta, a gente muitas vezes julga, e isso a gente tem a experiência, julga pela aparência, né? Então, assim, eu pego um pretendente que está habilitado e que eu aparentemente acho que é o melhor, e como eu disse, um outro está no processo de maturação há muito mais tempo. E aí eu estou falando de pretendente, a pergunta se referiu a pretendentes, e a coisa é muito mais grave quando não é para um pretendente, que também a pergunta poderia ter sido nesse sentido, né? Quando a mulher vai no fórum com uma pessoa que não é habilitada e diz que quer entregar para aquela pessoa. E aí, nesses casos, a gente observa que há muito
muita influência de aspectos econômicos, né? Há muita promessa de enxoval, alguns casos, inclusive criminosos, porque uma coisa é dar um enxoval, que é um constrangimento, né? Porque você cria um vínculo a partir da questão financeira. Mas tem casos que são mais graves, que é de compra de crianças mesmo, né? De eu te dou um dinheiro se tu me der essa criança. Isso é crime, né? Então, respondendo, eu acho que a pergunta ficou clara, dizendo que isso não é possível, porque a gente precisa manter a coerência de, se a gente entende que o que nós fazemos, se isso que a gente está fazendo aqui, inclusive, hoje, tem um valor, isso deve ser valorizado, inclusive na ordem dos pretendentes em que são acionados. Tá bom? Então, não. A resposta é que o Sistema Nacional de Adoção, no cruzamento do perfil da criança com o perfil do pretendente, que vai indicar quais são os pretendentes dentro de uma ordem cronológica e de uma ordem territorial que estão disponíveis. Se coincidir de ser aquele que a gestante indicou, ótimo, né? Coincidiu, já aconteceu, né? De a gestante procurar numa cidade pequena, só ter um pretendente habilitado e realmente foi ele. A gente já teve um caso assim, isso já aconteceu. Mas a regra da gente dar preferência para aqueles que estão aguardando a sua gestação adotiva há mais tempo. Deu para responder? Deu? Beleza. Pode passar, Charles. Então, isso é onde está na lei, tá? Só trazendo para vocês. Então, na hipótese de não haver indicação de genitor e não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente, o juiz, deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob guarda provisória de quem estiver habilitado para adotá-la, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, ou de entidade que desenvolva o programa de acolhimento familiar institucional. Tá? Então, são nesses casos excepcionais em que não tem pai e não tem família extensa e a mulher manifestou o interesse em entregar a criança para adoção. Mais uma vez, o pretendente será convocado, mas ele pode dizer não. Tá? Pode passar. Nesses casos provisórios, nesses casos de guarda provisória. Pois não, Paulo, eu queria só pedir para tu destacar aí a importância da diferença entre a extinção do poder familiar nesses casos de entrega legal e voluntária, da destituição do poder familiar, que é o que ocorre nos demais casos de adoção, né? Muito bom. Nos casos de extinção do poder familiar, são esses casos que a gente está falando de entrega voluntária. Então, por exemplo, quem é o autor do processo de extinção do poder familiar? A mulher. Tá? A mulher é autora do processo de extinção, porque ela chega no juiz e diz que quer entregar uma criança para adoção. Em relação aos prazos, são prazos curtíssimos, né? A lei ela fala que 10 dias depois do nascimento da criança tem que ter essa audiência e a mulher tem 10 dias para se arrepender. Então, isso é o que a gente está falando no processo de extinção do poder familiar, que é diferente do processo de destituição do poder familiar. Quem dá entrada no processo de destituição do poder familiar? O Ministério Público. Então, o Ministério Público processa uma mulher ou um homem, um pai e uma mãe, porque eles não cumpriram com as suas obrigações do exercício parental, ou cometeram abandono, negligência, maus tratos, e aí é uma novidade de 2017, além de negligência, maus tratos e violência, uma mulher que entrega a criança irregularmente para adoção também pode ser destituída do poder familiar. Certo? Ou seja, uma mulher que quer entregar a criança para adoção e não faz da forma correta, também pode ser destituída do poder familiar. E aí a diferença é que no lugar se ela tivesse entregue essa criança de uma forma responsável e legal, e teria esse procedimento menor, em que ela é autora do processo, em que ela vai exercer um direito, na destituição do poder familiar, a gente tem 120 dias. E aí, nesses 120 dias, há uma tentativa de colocar essa criança em algum parente da família extensa, e não sendo possível, aí que ela vai para a adoção. Então, as diferenças são nos prazos, e a diferença é do lugar da mulher no processo. Uma, ela é autora e está exercendo o direito. No outro, ela é ré, mas ela é o polo passivo,
ela está sendo processada pelo Ministério Público e ela está sendo questionada sobre as suas competências parentais. Tá? Então, é importante Charles perguntar, porque são aspectos completamente diferentes. Pode passar. Esse é o nosso grupo de trabalho. Então, em Pernambuco, nós temos 30... Eu vou mostrar para vocês o mapinha, mas a gente tem 30... vou te passar a palavra, Leandro. A gente tem 30 cidades com equipes interprofissionais e dessas 30, 23 compõem o grupo de trabalho do Programa Acolher. O grupo de trabalho do Programa Acolher são as equipes de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos que se reúnem para discutir casos. Tá? Então, a gente tem esse trabalho que vocês estão vendo aqui na pandemia, foi virtual, mas a gente imagina que ano que vem as coisas vão se presencializar, mas a gente ainda está trabalhando numa perspectiva virtual. Tu passa o slide e passa a palavra para Leandro. Charles, por favor. Pronto. Pode falar, Leandro. Oi, Paulo, boa noite. Boa. Falasse agora há pouco das sanções, né, relacionadas à mãe que entrega diretamente. E eu queria que tu falasse um pouco se existem sanções e quais são para aquele pretendente que recebe essa criança. Se existe, quais são? Boa pergunta, Leandro. Não tem, tá? Não tem. Então, vamos fazer algumas diferenciações entre sanções e consequências, né? A sanção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente é apenas naquele caso que eu já disse, se houver pagamento, o Estatuto fala em paga ou recompensa. Então, se o pretendente ele oferece dinheiro para uma criança, aí ele pode ser sancionado. Se ele não oferece dinheiro, não é crime. Porém, eu queria destacar que existem várias consequências indesejáveis que a gente observa nos casos concretos de entregas diretas. Primeira consequência, e isso é uma realidade, pessoal, casos de chantagem. É muito comum pretendentes receberem crianças de forma ilegal e passarem a ser chantageados pelas famílias de origem. No sentido de, se você não me der uma quantia X, Y, eu vou lhe denunciar dizendo que você roubou minha criança. E o que é que você vai ter como provar que você não subtrai aquela criança? Se aquilo é uma entrega irregular, né? Então, não é uma sanção, mas é uma consequência comum que a gente observa. Outra consequência que a gente observa nos casos de entrega ilegal, a pessoa ela fica com a criança de forma irregular. E aí você passa um período inseguro, porque aquela criança, dependendo se houver alguma denúncia, um juiz pode decretar a busca e apreensão daquela criança a qualquer momento. Então, como não é uma entrega regular, você fica na insegurança, você não tem a documentação da criança regularizada. A gente acompanhou casos já horríveis de a criança adoeceu, né? E aí adoeceu e, por ser uma entrega ilegal e irregular, o pretendente não pôde nem colocar a criança no plano de saúde dele e não tinha documentação para procurar o SUS. O SUS até atende, né? O SUS até atende num caso de emergência. Mas quando o pretendente irregular acionou a equipe de saúde, teve o dissabor de ser acionado o Conselho Tutelar, enfim, e ter os desdobramentos da entrega irregular. Nós tivemos um caso, e aí eu vou dizer para vocês, a burla ao Cadastro Nacional de Adoção ela está cada vez mais sofisticada. E aí a gente tem dois mecanismos que a gente já identificou. O primeiro mecanismo são homens que registram os filhos de mulheres, dizendo que são relacionamentos extraconjugais, porque a adoção unilateral ela é fora do cadastro, então o homem adota a criança para depois a companheira dele adotar. Então a gente está ligado que isso é um mecanismo que está sendo utilizado agora como burla do cadastro. E o segundo mecanismo, que inclusive resultou numa prisão em 2019 em Jaboatão, são mulheres que entram nas maternidades com a identidade do pretendente irregular. Ou seja, é assim, Poli está grávida, tá? Poli quer entregar a criança de forma irregular, quer entregar para a Jussi Cláudia. Poli entra na maternidade como documento de Jussi Cláudia. Isso vai fazer o quê? Com que o DNV
a declaração de nascido vivo sai no nome de quem? De Jussi Cláudia. Aí Jussi Cláudia vai no cartório e registra como se fosse filho dela. Isso também é um outro mecanismo que está sendo utilizado e a gente tem identificado alguns casos nesse sentido. Então, foi muito boa a tua pergunta, Leandro, para poder dizer que criminalmente é apenas nesses casos em que há pagamento, mas você pode ser envolvido numa série de situações delituosas por consequência de ficar com a criança de forma irregular. Beleza? Ufa! Pesado, né, Paulo? E são casos, Charles, são casos concretos. Não é novela. São casos que a gente teve um caso. Deixa eu contar outro. Já teve um caso que aconteceu em teve um caso de Orobó. Você é Orobó, não foi, Jussi Cláudia? Eu sou Vô Jardim, agora essas mães são de Orobó. Orobó. Então, Orocó é que é perto de Petrolina, né? Não é isso? Pronto. Acredito que sim. O caso que eu vou contar foi de Orocó. Olha que caso sui generis. Uma italiana veio para Pernambuco para pegar uma criança em Orocó. E ela fez esse procedimento irregular da certidão de nascimento na maternidade. Quando a criança recém-nascida saiu de Petrolina para Recife, né, de avião, já para partir para a Itália, porque estava registrado o nome da italiana, de todo jeito. Quando ela foi para o hospital, viram uma criança negra, filha de uma italiana, que tinha nascido há 2 dias em Orocó, e a italiana não tinha nenhum sinal de parto, que a mulher, com 2 dias, o corpo da mulher ainda está muito modificado, né? E aí chamaram a Polícia Federal, enfim, um bocado de gente foi preso nessa história. Inclusive o auxiliar de enfermagem da maternidade da região de Orocó, que facilitou o procedimento. Então, assim, é muito delicado essa situação, sabe? Então, a gente quer... e eu não gosto, eu sou psicólogo, né? Eu não gosto da pegada de façam isso porque vai ser preso, porque... O que eu tento incentivar é que vamos fazer pela pegada onde há uma maior garantia de direitos para todo mundo, né? Onde todo mundo vai poder exercer o seu direito de forma mais plena, né? Eu quero ir pelo lado da positivação do exercício do direito, mas a pergunta de Leandro é importante para a gente também poder esclarecer e dizer que há comprometimentos criminais potenciais pelo desdobramento das adoções ilegais. Beleza? E é importante, nesse caso, a gente não se sentir, assim, digamos, eu não vou dizer o termo vitimizado, porque eu acho que não é isso, é impotente diante de uma realidade que a gente presencia irregular. Eu acho que aí a gente tem que lembrar que o Estado tem alguns, né, agentes, digamos assim, que defendem ali, vão na busca do melhor interesse da criança. Então, uma denúncia aí a um conselho tutelar, ao Ministério Público, alguém tem que, né, atuar para tentar salvaguardar essa criança, né? Porque quando ela vai para uma adoção que não cumpre esse requisito legal, ela fica sujeita às vulnerabilidades, né? Porque é um vínculo que a gente não sabe quem é essa pessoa, como Paulo trouxe aí umas coisas assim que são importantes a gente lembrar. A adoção, ela não legal ou não assim respeitosa a esses princípios, né, de recém-nascido, elas podem oferecer risco à vida da criança, né, por conta de essa coisa da busca por órgãos, né, que o pessoal faz, né, e desse tráfico de pessoas, que é uma coisa assim bárbara, mas que não é só novelesca, né? Então, poderia ser uma coisa assim ficcional da novela, mas a gente sabe, né, pelos dados aí que o Paulo também falou, que não é. Então, é importante a gente exercer esse papel, assim, de ativismo. Eu gosto de colocar esse nome que está na moda. A gente não tem um ativismo hoje em dia, quando a gente vai nas redes sociais, mobiliza isso, mobiliza aquilo. Então, a gente também tem que ser um ativista que a gente está ali salvaguardando o melhor interesse da criança, e é aquela criança que existe, que não é uma ficção. Ela está com a situação dela precária, porque foi entregue irregularmente a alguém, né? Então, assim, é importante termos essa noção. Ana. Perfeito. Diz, Ana. Vou abrir minha câmera. Ô, Paulo, eu desconheço, vou perguntar porque eu desconheço. Na saúde, eu trabalhando agora com violência sexual, na saúde a gente tem uma notificação, né? As instituições, quando tem uma suspeita
de que uma criança foi vítima, ela já faz essa notificação e encaminha para o conselho tutelar. Tem algo semelhante com as instituições de ensino, as creches, porque nessa de pegar a criança irregularmente, ficar em casa escondida, esperando dar os 3 anos para ir para a justiça, algumas crianças começam a frequentar a creche, eu acho que no interior muito mais, né? Porque conhece a prima da dona da escola, e aí deixa lá, e essa criança está com seu direito violado, né? De ter uma certidão de nascimento, de começar aí a exercer a sua cidadania. Tem algum documento nesse sentido? Eu também desconheço, Ana, no âmbito da educação. Eu também só conheço essa ficha de notificação compulsória, que é regulamentada, inclusive, pelo Ministério da Saúde, né? Mas não conheço. Inclusive, é uma discussão quando a gente conversa com as escolas, com conselheiros tutelares, de sentir falta de ter uma previsão legal para que, caso de violação de direitos, também seja como é, porque o Estatuto fala que os professores eles devem fazer a comunicação, né, os professores e diretores de escola, mas não tem o como tem na saúde. Né? Então, infelizmente, eu também não conheço. Beleza? Vamos lutar para ter esse como, né? Porque se não tem um como, a coisa acaba não acontecendo, né? Que é o que de fato, o como que tem no Estatuto que acontece é apenas no caso de... E acontece de uma forma muito falha, que é evasão escolar e falta com a frequência acentuada. É inassiduidade habitual, é o termo que o Estatuto fala, né? Que as escolas têm que comunicar ao Conselho Tutelar, mas apenas nesses casos. Né? Os outros, o como, ele é muito falho. Diga lá, Jussi Cláudia. Nessa questão de escola, eu sou professora e atualmente eu trabalho na secretaria da escola, na questão de matrícula, entre outras documentações. Então, em relação à escola, no mínimo, os pais devem apresentar a certidão de nascimento. Então, não se matricular, a não ser que seja alguma escola particular que eles burlam alguma coisa, para a criança ser matriculada sem documento. Sem documentação, não se matricula aluno, porque não se existe. Não tem como, pelo menos no público. Perfeito. Charles está mostrando aí o mapa, né? As comarcas onde tem equipes interprofissionais que participam do grupo de trabalho, que é esse grupo que se reúne periodicamente. Então, são 23 cidades. Mas aí tu pode passar, Charles? Essa é a representação no mapa, pessoal, dessas cidades que são atendidas por esse grupo de trabalho. Ah, Paulo, mas eu estou vendo aí Palmares, eu sou de Palmares e não está marcado, quer dizer que eu não tenho atendimento em Palmares de forma alguma, né? Isso quer dizer apenas que a equipe de Palmares, por enquanto, não participa do grupo de trabalho, mas a equipe de Palmares atende casos de entrega responsável. A gente tem, deixa eu ver aqui, equipe Araripina, lá no Sertão. Ah, Paulo, Araripina tá cinza, então quer dizer que não atende casos. Atende sim, a gente tem a equipe Araripina e que faz o atendimento. O que acontece é que, por enquanto, a Araripina não participa das reuniões de discussão de caso. Tá? Pode passar, Charles. Esse mapa aqui é mais importante. Aqui onde está em amarelo são todas as cidades que têm equipes. Então, onde tem equipe, a mulher ela pode procurar a vara mais próxima. Então, por exemplo, no exemplo de Jussi Cláudia, ela é Orobó. Vocês estão vendo aí Orobó na 9ª circunscrição. Não sei se vocês estão vendo aí no mapa. E aí a equipe mais próxima era de Limoeiro. E aí eu acionei a equipe de Limoeiro para atender a mulher de Orobó. E é assim que a gente funciona. Vê qual é a cidade, vê qual é a equipe mais próxima e faz o encaminhamento para a equipe mais próxima. Tá bom? Pode passar. Esse mapa, pessoal, está no nosso site, tá? Então, eu estou colocando aí o site do tribunal. Se vocês colocarem Infância e Juventude TJPE no Google, aparece rápido. Então, vocês acessam com muita facilidade esse mapa aí. E nesse link que eu coloquei a seta, vocês vão ter a lista das equipes interprofissionais se vocês quiserem fazer o contato direto. Pode passar, Charles. Então, vocês vão ter acesso a esse documento. Ó. Esse documento está no site. Então, tem o nome dos profissionais, o telefone, e-mail. Então, caso vocês não consigam ou imediatamente acessar alguém para dizer com a equipe mais próxima, vocês têm essa informação, tá? Então, nesse site, nessa relação, tem todos os profissionais do Estado que fazem o atendimento. Tá? Então, guardem aí
esse material está bem atualizado no site. Esse material ele foi atualizado este ano. Pode passar. E aí alguns números que eu acho que é importante compartilhar com vocês. Até agora, até agosto de 2021, de 2011 a 2021, né, o programa Acolher ele tem 10 anos, nós atendemos 138 mulheres, 65% dos casos a criança permaneceu na família natural extensa e 44 casos, 32%, foram encaminhados para adoção. Então, a gente tem uma maioria de casos em que as pressões minimizadas fortalecem a mulher e a sua família, e há uma possibilidade de permanência dessa criança na família natural, e outros casos, 32%, que foram encaminhados para adoção. Então, a nossa intenção é que essa criança tenha uma família, né? Uma família fortalecida, seja ela de qual ordem seja, biológica, adotiva, não importa. Ela tem que ter uma família, e ela tem que ter uma família logo. Isso a gente quer também, né? Que a gente evite essas institucionalizações prolongadas. Pode passar. Então, a mulher pode pedir o sigilo? Pode, né? Então, é garantido a mulher o direito ao sigilo. E aí, como vocês são pretendentes à adoção, eu quis trazer essa reflexão, inclusive porque é do interesse da criança, uma vez estando em famílias adotivas, ter acesso à sua história. E aí elas só vão ter acesso à sua história quando a mulher ela for atendida de uma forma respeitosa. Então, essa mulher ela procura o Poder Judiciário, ela tem acesso ao sigilo, mas esse sigilo ele é relativo. Por que ele é relativo? Porque ele não abarca o adotante. Tá bom? Então, por exemplo, Paulo, a gente tem parto anônimo no Brasil, a gente não tem parto anônimo. As pessoas confundem isso. O sigilo é o parto anônimo, quer dizer que a mulher pode ir na maternidade e não dar o nome nenhum? Não, não pode. O primeiro registro de nascimento vai ser feito no nome da mãe biológica, e aí, uma vez adotado, esse registro ele vai ser retificado. Mas a informação para a história da criança está lá. Né? Então, é importante a gente não silenciar também a possibilidade dessa criança e desse adotante ter acesso à sua história de vida, que começou de uma forma intrauterina no ventre daquela mulher, que não estava disponível para maternar e que a sua história continuou no seio de uma outra família. Né? Então, a gente entende que o direito ao sigilo ele é importante, mas ele é relativo nesse sentido, porque a criança adulta ou o adolescente assistido pelos seus pais, ele também pode procurar as informações do seu processo de adoção. Tá bom? Ficou claro essa questão, pessoal? Diga, Conceição, pode falar. Não estou te ouvindo. Está com o áudio fechado, Conceição. Eu sou muito curiosa em relação a essa questão do sigilo, porque eu ainda não compreendo bem. Quando a pessoa vai e diz que quer entregar, então, vamos dizer que, por um acaso da vida, um pai biológico surge e diga que não quer que a criança seja posta à adoção. Então, essa criança vai para esse pai, ou isso é respeitado o que a mulher quer, de entregar o filho à adoção? Boa pergunta, Conceição. E esse caso que você deu, essa pergunta, acontece muito, né? Então, vamos fazer a diferença. E também a questão, se além do pai, se alguém da família natural disser que quer ficar com essa criança, essa busca na família biológica acontece? Vamos lá. Sigilo quer dizer o movimento da agente do judiciário procurar o pai ou a família extensa. O que a gente não tem como controlar é se o pai ou a família extensa vai nos procurar. Se o pai e a família extensa nos procura, não existe sigilo. Não existe sigilo. Porque eles nos procuraram. E a gente tem que considerá-los como uma possibilidade de cuidado daquela criança. O estatuto ele fala que a gente tem que esgotar as possibilidades de permanência da criança na família natural extensa para depois colocar na família adotiva. Essa é uma regra que está no estatuto, então a gente tem que respeitar. Se tem um pai, ou se tem um tio, ou se tem um avô que quer ficar com a criança, nós vamos considerar
considerar não quer dizer que eles vão ficar com a criança. Por quê? Porque também no caso concreto, a gente já percebeu que, por exemplo, tem muitos casos de avós que dizem assim, não, filho meu não vai para adoção, não. E como se a adoção fosse uma filiação inferior. Né? Vocês sabem, né? Eu sei, a gente sabe que existe ainda um estigma em relação à filiação adotiva. Né? Então, tem muitas famílias que dizem assim, não, filho meu não vai para adoção, não. Mas, às vezes, essas famílias dizem isso como uma forma de punir aquela mulher que procurou a entrega responsável. Ela quer permanecer com a criança na família para punir aquela mulher que fez a manifestação da entrega responsável. Aí eu pergunto, será que é do melhor interesse da criança ela permanecer numa família em que a sua mãe não tem disponibilidade para cuidar e aquela avó visivelmente só quer a permanência da criança para punir a mulher que manifestou o interesse de entregar aquela criança para adoção? Então é assim, Conceição, respondendo a tua pergunta, se a família procurar, a gente vai atender. Mas se ela vai ficar com o pai, com o tio, com o avô, vai depender do caso concreto. A gente já teve casos, por exemplo, também, que veio uma tia do Rio de Janeiro e disse assim, eu estou aposentada, eu tenho disponibilidade de ajudar a minha sobrinha, de cuidar do filho dela. Aí, o que foi que a mulher, a mãe, né, entendeu? Com o apoio da minha tia, eu topo. Essa criança foi sob guarda para o Rio de Janeiro e continuou o vínculo com a mãe biológica e a criança foi sob guarda para a tia do Rio de Janeiro, que estava apoiando essa mãe que não tinha condição de, naquele momento, fazer os cuidados daquela criança. Então, uma tia apareceu. Tá? Agora, o que acontece é se a mãe pedir o sigilo e pedir para a gente, eu não quero que seja acionado nem o pai, nem a mãe, nem o avô, nem tio, a gente não vai acionar. Deu para responder a tua pergunta? Ok, entendi sim. Tá bem claro. Beleza. Nani está com a mão levantada. Pode liberar seu áudio e fazer sua pergunta, Nani. Oi, será que foi um equívoco? Às vezes a pessoa levanta sem querer, né? Aperta sem querer. Vamos esperar. Se ela quiser, ela pode abrir e ela fala. Passa o slide, Charles, por favor. Isso aí é só para mostrar para vocês que no site da gente, pessoal, além de... Levanta a mão de novo. Oi, Nani, você quer falar? Boa noite. Boa noite. É o esposo de Nani. Nós Pois estamos fazendo. Eu tenho uma pergunta, Paulo. A minha pergunta é a seguinte: existe algum mecanismo que eu possa ter certeza de que, após inscrito no Sistema Nacional de Adoção, eu possa ter certeza de que a minha colocação será absoluta, que ninguém vai passar na minha frente? Como é que é feita essa auditoria, qual a transparência nesse aspecto? Boa pergunta. Como é teu nome? Gesevaldo. Gesevaldo, você é de qual cidade? Sou de Palmares, Pernambuco. Massa, pronto. Então, Palmares tem equipe. Eu vou te dizer, Gesevaldo, para você procurar a equipe de Palmares, porque eu não sou da equipe que atua na ponta, né, com o Sistema Nacional de Adoção. Eu sei que com as mudanças que aconteceram em 2019, os pretendentes eles têm muito mais acesso hoje a algumas visualizações dos sistemas que antes eles não tinham. Então, por exemplo, hoje em dia o pretendente ele faz a sua pré-inscrição, ele tem informações gerais sobre a sua comarca, mas eu não tenho o detalhamento de quais informações são essas. Eu sei, por exemplo, que em Fortaleza, o promotor de Fortaleza, semestralmente, faz exatamente isso que você está perguntando de forma pública. Ele divulga qual é a colocação dos pretendentes. Agora, essa colocação, é importante dizer que ela é muito relativa. Por quê? A colocação, ela respeita o perfil. Então, na verdade, você tem várias filas na fila, né? Porque se você coloca que tem preferência para uma criança de 2 anos, só menina, com restrição étnica,
você vai estar na fila, entre aspas, com todas as pessoas que colocaram aquele padrão. Mas se Charles colocar um padrão um pouco mais extenso, um pouco mais aberto, e aparecer uma criança que contemple o perfil de Charles, Charles vai passar na tua frente. Entende? Então, assim, eu vou te orientar aqui no nosso site. Você tem o contato da equipe de Palmares. Entre em contato com a equipe de Palmares e tire essa tua dúvida diretamente com eles. É a mesma coisa que eu oriento todo mundo que tem a mesma dúvida do colega. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, sobre a posição de vocês, entre em contato com a equipe ou da sua comarca ou da regional da sua comarca, que eles vão dar esse tipo de orientação. Tá bom? Tá ok. Ô, Paulo, no caso, na minha comarca, eu procuraria Limoeiro. Limoeiro, Orobó, né? Bom Jardim. Bom Jardim. Assim, eu tenho que ver o mapa, porque existem duas questões. Existe a equipe mais próxima e existe a competência territorial. No site, você vai ver, dá vontade, Charles, de eu fechar o negócio aqui e mostrar como é que é. Mas está no site, pessoal. O site ele tem a distribuição das comarcas. Quando você coloca o nome da sua comarca, dá um Ctrl F e bota o nome da sua comarca, ele vai dizer qual a sua regional. E aí eu acho que a sua é Limoeiro, Jussi Cláudia, mas eu não tenho certeza, mas está no site, tá? Porque eu não decorei 154 comarcas. É verdade, não é impossível. E a minha dúvida não era nem essa, porque, na realidade, eu ainda não estou na fila, estou no processo de habilitação. A minha dúvida é assim, quantas pessoas tem na minha cidade para adotar? Eu acho que essa informação, inclusive, é pública. Deve ser pública, né? Uhum. E assim, eu gostaria de saber, porque eu não sei se eu estou equivocada, mas eu vou dizer que se aparecer uma criança na minha comarca, eu sou de Bom Jardim, e apareceu aqui, a preferência, eu estando na fila, é minha. Isso é verdade? É verdade. O critério do Sistema Nacional de Adoção são dois: cronológico e territorial. Então, uma criança de Palmares, ela primeiro vai ser, o sistema faz isso automaticamente, procura pretendentes de Palmares, depois da região, depois de Pernambuco, depois do Brasil e depois internacional. O primeiro critério é geográfico. E o segundo critério era cronológico. Então, a tua pergunta colada com a pergunta do colega é importante para a gente dizer, por exemplo, você vai ver que em Belo Jardim, né? Bom Jardim, desculpa. Bom Jardim. Bom Jardim tem 40 pessoas. A Paula me inscrevia, eu sou a 41ª? Não necessariamente. Não necessariamente. Se você se habilitar hoje para uma criança de 9 anos, você vai para o primeiro lugar. Tá? Então, assim, depende, essa questão da fila, ela depende da abrangência do perfil que o pretendente coloca na sua habilitação. Quanto mais abrangente, maior a probabilidade de você passar menos tempo esperando. Que também não tem nenhuma tabela de tempo, tá, pessoal? Não existe nenhuma tabela. A única tabela que a gente tem são os casos do Projeto Família que nós temos hoje, crianças disponíveis para adoção. Se você quiser adotar grupo de irmãos, crianças maiores, nós temos crianças disponíveis no Projeto Família e vocês podem ver no nosso site, no site da SERJA. Você adota amanhã, tá? Mas aí o perfil dessas crianças tem que estar ao encontro do perfil do desejo de vocês. Então, eu sou totalmente contrário com essa perspectiva de você ficar forçando a barra com famílias que não é o desejo da família, determinados perfis de crianças, né? E aí, voltando para que também tem tudo a ver com o que vocês estão perguntando, nós estamos falando aqui da disponibilização para adoção de bebês, né? Que vocês, não sei se vocês sabem, mas é ainda hoje o perfil mais procurado. Então, um perfil de bebês, quanto menor a idade e mais restrito, maior o tempo de espera. Né? E aí uma criança entregue para adoção em Palmares vai para o primeiro pretendente de Palmares. Uma criança entregue para adoção em Petrolina vai para Petrolina e assim sucessivamente. Obedece sim, Jussi Cláudia, o critério territorial. Beleza? Beleza, obrigada. Inclusive, o meu perfil, ele é de 0 a 4 anos, mas eu coloquei para as regiões do Nordeste, região não, perdão, para os estados do Nordeste,
aceito doenças tratáveis, questão de cor foi bem abrangente. Então, eu tenho muita fé de conseguir no tempo que Deus quiser, né? Mas, assim, leva tudo isso em conta, né? Porque às vezes Sim. a pessoa pensa assim, o Jussicó foi habilitada agora, ela já tá com o menino, mas vamos ver o perfil dela, né? E você pode, como eu disse, adotar aqui no estado, e se você colocou a possibilidade de outros estados também podem lhe contactar. Então, quanto mais abrangente a disponibilidade, maior a probabilidade. Vamos finalizar aqui, eu acho, para a gente poder. A gente já estava respondendo as perguntas, mas só para dar todas as informações. Então, acesse o nosso site. Tem folhetos, tem cartazes, tá? Vocês podem usar esse material. Então, se Charles ou qualquer grupo de adoção quiser usar esse material, está liberado, tá, pessoal? Para as formações ou para material de divulgação. Pode passar. Esse foi o último slide, Paulo? Eu já passei, não sei se foi visível. Não, tá nos últimos. Essa é a ficha de encaminhamento. Então, se vocês precisarem, fechou para mim. Fechou para todos, na verdade. Pronto, está no finalzinho, que estava mostrando desculpa, a ficha de encaminhamento. Mudar a então, tela e... Não tem problema. Se alguma mulher ela chega para vocês, e aí para vocês como órgão público, mas como pessoa física isso não tem necessidade. Mas se vocês quiserem encaminhar como grupo de adoção, isso é possível, tá? Encaminhar uma mulher para a vara da infância através dessa ficha. Esta ficha está no nosso site, tá? Pode passar. E aí eu disse que ia falar dos nossos próximos passos, e aí é um desses, Jussicláudio. Jussicláudio e Poli, né, que estavam falando de divulgação. A gente vai fazer uma campanha grande agora no final do ano. Essa é a nossa logomarca. Não divulguem, tá? Isso é segredo. Estou divulgando para vocês em primeira mão. Essa vai ser uma campanha televisiva, com cartaz, vai ser uma campanha bem grande. Instagram, WhatsApp. E esse é o nosso mote. Entrega responsável, toda criança tem direito a uma família, que é o que a gente acredita, né? Então, a gente vai tentar aí com a população fazer com que cada vez mais pessoas saibam que isso é um direito que deve ser exercido. Pode passar. Travou de novo? Oi, até o delay da internet, que para mim está mostrando aqui. Para mim não, né? O bicho está com fome, tá igual a gente. Ô, Paulo, o site é Infância e Juventude TJPE, não é isso? Isso. Eu vou colocar aqui no chat. E aí vocês podem... Será que já está aparecendo aí a tela dos livros? Para mim, não. Para mim, tá travado. Coloquei no chat, tá, pessoal? Está aparecendo a anterior, Charles. A da entrega responsável. Gente, é o Meet mesmo aqui, que está temperamental. Ele também está terceiro expediente hoje. E agora foi, será? Pronto, foi. Sim. O primeiro site que eu coloquei foi o da Infância e Juventude. O próximo que eu estou colocando agora é o específico do Acolher, tá? Que está dentro dele, é só para vocês passearem. E o terceiro que eu vou colocar agora, que também está dentro do da Infância e Juventude, é esse das equipes, com os contatos. Deixa eu só... Aproveitando no chat, Marília disse que está habilitada e nunca conseguiu ver a posição. E a Ana Luísa, que é psicóloga da equipe de Caruaru, obrigado, Ana,
Está dizendo que, Marília, no usuário você digita seu CPF sem ponto, e a senha será os 20 dígitos do número do seu processo de habilitação. E tem como a própria pessoa ver. Essa orientação que a Ana Luísa está dando é exatamente essa orientação que eu estou indicando, que vocês procurem as varas que tem equipes que podem orientar vocês. Eu não sei, eu não manejo o sistema. Então, qualquer informação que eu fosse dar seria incompleta. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês procurarem os colegas. Esses são alguns livros que a gente sugere. O livro do Mãe Legal, que é esse do meio, e o livro do Acolher, que é esse da ponta, está disponível no site. O livro do Acolher é esse aqui, ó. A gente publicou, inclusive, uma segunda edição agora no mês passado. Então, vocês podem baixar o nosso livro no site. Pode passar. O Mitch está com fome valendo, viu? É porque está no final da apresentação. Tadinho, já está cansado de guerra hoje. Tá. Aqui Isso está daí, aí ó, na tela para vocês as séries. Tá sim. O Mitch está cansado e aí eu já vou dar uma dica de descanso. Pessoal, essas duas séries são fantásticas e elas trazem a temática tanto da adoção como da entrega responsável, né? Não sei se vocês já viram Grey's Anatomy. Grey's Anatomy na temporada, acho que 16ª, está na 17ª. Eu sou um viciado em série, tá? Então, quem quiser depois conversar de série comigo, eu topo. Mas eu acho que na 16ª temporada de Grey's Anatomy tem um episódio que, inclusive, uma das personagens tem um diálogo sobre abandono e entrega responsável. É muito interessante. Uma criança é deixada nos bombeiros. Nos Estados Unidos tem essa cultura, né? De deixar as crianças no corpo de bombeiros. E aí a personagem ela faz um debate com um bombeiro sobre o que é abandono e sobre o que é entrega. Interessantíssimo. E o This Is Us, para mim, é uma das melhores séries do universo. E aí são várias histórias, tanto de adoção, como de abandono, como de entrega direta, como de entrega ilegal, como tem histórias, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos eles têm um sistema de adoção aberta. Então, essa questão da mulher escolher para quem ela entrega nos Estados Unidos é permitido. Então, não é adoção ilegal nos Estados Unidos você escolher. Eles têm uma outra cultura, uma outra forma de funcionamento, e lá isso funciona, né? E aí vocês no This Is Us podem ver essas histórias. O Randall, que é esse homem negro que está no cartaz, sem eu dar muito spoiler, ele é adotado. E aí vários episódios da história dele, descobrindo a história dele, porque foi uma adoção, no caso dele foi um abandono, enfim, eu não vou falar muito para não dar spoiler. Mas vejam This Is Us, que é uma série maravilhosa, ela é muito boa. Pode passar. Esses são os nossos contatos, tá? E aí são 2. Se você quiser falar conosco da coordenação do programa Acolher, você liga para esse número fixo ou manda e-mail para esse e-mail do Gmail. Mas se você quiser orientar uma mulher para ter informações sobre entrega responsável, você dá o telefone do 0800 da Ouvidoria da Secretaria da Mulher, que é o número responsável por dar orientações de onde a mulher deve procurar para fazer uma entrega responsável. Tá bom? Então, número fixo é com a gente da coordenação do programa, e para orientações às mulheres, informem as mulheres ou as famílias, dê o número da Ouvidoria da Secretaria da Mulher. Eu acho que esse era o último, não era, Charles? Era o último, pronto. 9h54, olha aí. Último slide, aí, cravou. Chegamos nos finalmente, né, Paulo? Conseguimos. Bem, mas é 9h54, mas a doutora Suzana mandou um abraço para você, porque ela tinha um outro compromisso, não pôde estar aqui hoje, e disse que seguíssemos com você até a meia-noite, porque você é muito bom em responder perguntas, que a gente explorasse. Sinto-me abraçado por Suzana e vou pegar ela depois com essa comunicação. Alguém do grupo tem mais alguma pergunta? Quer saber mais alguma coisa? Só esse Grey Anatomy é o 6º, é? Grey's Anatomy, o que tem essa história é o 16º. O Grey's Anatomy ela tem 16 temporadas. Eu gosto e aí, muito onde de tem também. Assim, na pandemia, eu
enfim, muito, E muita tem na hora para Netflix, preencher. esse Tem. Grey Anatomy tem na Netflix. Só que eu pensei que era só questão de médica. Eu nunca olhei, para falar a verdade. É maravilhoso, Jussi Cláudio. Não é só, na verdade, ele se passa no hospital, mas o Grey's Anatomy são relações humanas, né? Então é muito bom. Eu odeio o hospital, assim. Eu odeio essa questão médica, não gosto. Mas não tem nada a ver. Ele é um contexto de relações dentro do hospital. E aí são várias histórias, e aí vale muito a pena. Vale muito a pena. E aí, assim, assiste em ordem. Você precisa ver na ordem, até chegar na 16ª. E o This Is Us, acho que tem 3 ou 4 temporadas. Eu assisto pelo Amazon Prime. Eu não sei se tem no... Eu acho que não tem no Netflix, tem no Amazon Prime. Mas é fantástico também, é muito boa. No mais, Paulo, de minha você parte, foi ótimo parabéns. esse bate-bola aí, muitas informações aí, eu acho que deixou o pessoal aí bem, assim, a gente recebe uma enxurrada de perguntas sobre isso, né? Um dos Que bom. motivos que a gente até, né, como eu falei no começo, da gente ter trazido essa temática, é porque é um assunto muito recorrente, né? As pessoas às vezes não sabem o que responder. Acho que talvez agora seja a hora de relembrar qual era a pergunta, né? Vocês sabem agora o que fazer quando alguém perguntar a vocês, né? A quem entregar, o que fazer quando alguém tentar ou perguntar a vocês como entregar um bebê? Eu acho que essa era a meta, eu acho que a gente aqui falou sobre tantas coisas, mas isso ficou muito claro, dessa rede. Eu gostei muito daquela imagem que o Paulo trouxe, que mostrou ali grupo de apoio, maternidade, escolas, isso aí que a gente estava falando um pouco, né? Existe toda uma rede que dialoga com a infância e todos juntos, né, nós, inclusive, devemos estar próximos para defender o melhor interesse dessas crianças, né? Vale aquela máxima, né, de que todo filho, toda criança, ele precisa ser adotado, inclusive pelas suas famílias consanguíneas, né, daquelas que assim vivem. Então, assim, é importante a gente lembrar disso, que isso, de repente, ou isso é o melhor interesse da criança. É que eles tenham ali afeto, acolhimento, maternagem, paternagem. E eu queria fazer uma pergunta, Paulo, porque eu fiz essa pergunta para a Ana, daqui do Mãe Legal, que ela teve conosco no Jari Recife, em junho. E aí eu queria te perguntar, aqui em Recife, parece que o ano passado, a Câmara dos Vereadores votou um projeto assim meio que... Esses projetos muitas vezes não dialogam com a comunidade, que era a obrigatoriedade de, nos eventos de esportes, fazer divulgação dos programas de entrega legal, como Mãe Legal, e também das maternidades, porque é uma coisa assim muito contraditória, que só agora que surge uma lei que obriga as maternidades aqui de Recife, pelo menos, a divulgar os programas para entrega legal. É uma coisa que deveria ser óbvia, né? Você fala assim do conhecimento, mas às vezes entre a política pública precisa ter algumas ações. Eu pergunto, o acolher nessas missões agora, você falou aí desse projeto que está, né, sendo gestado, essa campanha agora de final de ano, ela também tem essa preocupação de, digamos, de tornar um pouco mais perene essas divulgações nos lugares, assim, às vezes que acolhe muitas gestantes, muitas mulheres? Tem sim, Charles. E, inclusive, ano passado, o Mãe Legal ele tem essa atuação municipal, né, em Recife, e a gente tem essa atuação estadual. No ano passado, a Alep aprovou 2 leis estaduais em relação à entrega responsável. Então, uma lei é para a veiculação de um vídeo antes de eventos esportivos, culturais, e uma segunda é para a divulgação de material impresso em maternidades, delegacias, conselho tutelar. Ele coloca um rol de equipamentos da rede de proteção. Essa campanha que eu falei, que eu divulguei aqui no final da apresentação, ela é para atender a essas leis. Tá? Então, a gente está fazendo essa campanha com o Ministério Público, com a Defensoria, com aqueles órgãos do Comitê Gestor que eu mencionei. Inclusive, a reunião da semana que vem é sobre isso, porque a gente quer fazer, nesse momento, algo grande e abrangente, mas o que é que vai acontecer? Esse videozinho ele vai ser disponibilizado para as maternidades, para as unidades básicas de saúde, porque a ideia é para que os locais que tenham, por exemplo, uma recepção e tenham uma televisão, esse material fique passando, né, como material de informação.
né, do mesmo jeito que o material impresso ele também seja disponibilizado. A gente está atualmente num mundo muito virtual, né? Então, essa campanha ela também vai ter uma pegada muito virtual, né? Muito de o que o pessoal da comunicação vai bolar, né? Materiais para que haja uma replicação por WhatsApp, enfim, postagens de Instagram. E aí a ideia é que a gente faz isso e, periodicamente, a gente vai ou fazendo de novo, ou fazendo campanhas, fazendo pequenas modificações, mas para que isso esteja na pauta da sociedade com muita frequência. Então, Sempre sim. sendo divulgado, né? A Eu acho que ideia até é eu confundi quando eu fiz a pergunta. Eu achei que tinha sido a Câmara de Vereadores, mas eu acho que foi isso. Porque eu acho que tinha sido em julho do ano passado, eu acho que essas leis foram aprovadas. 2 leis, foram a LEP. E É porque a Câmara queria fazer também. Eu não tenho a informação se eles fizeram, mas a LEP fez. Aprovaram 2. Eu acho que é essa mesmo. A minha pergunta que eu fiz à Ana, como é o nome dela? Ana Cláudia. Cláudia. A coordenadora do Mãe Legal aqui em Recife, que eu estava tentando entender um pouco, você já deixou muito claro, se tinha havido esse diálogo, que às vezes a gente sabe que os agentes não conversam, né? Os atores muitas vezes não dialogam. Porque eu achei assim uma coisa fantástica, importante, de fato, se apropriar, porque fica essa coisa meio que salvaguardadora, né? Você viu aí o esforço, o relato da colega ali da Jussi Cláudia, que fez toda uma operação para tentar repassar a informação, enquanto, de repente, isso deveria ser uma política pública lá perene, né? Na comunidade, na cidade, nas maternidades do nosso estado, que nem todo dia tem maternidade nova, né? A gente tem maternidade aí de décadas. Então, é importante que esse trabalho chegue, de fato, na ponta e como forma de trazer a informação como elemento de decisão, porque não quer dizer que a mulher vai entregar, mas a gente precisa entender que isso é um direito da mulher, né? Como já foi bem dito hoje várias vezes, e que ela pode fazer isso e que alguém vai ter ali no outro lado da linha, no outro lugar, nessa rede tão complexa, nessa teia, né, de CREAS, CRAS, TJ, Secretaria de Mulher, tem tanta gente envolvida para poder acolher, ouvir essa mulher, né, e fazer ela ser acolhida e cuidada. E só para complementar, Charles, esses projetos de leis foram feitos conosco, né? Então, o gabinete do deputado Romero Andrade nos procurou com a pretensão, a gente deu opinião no projeto de lei, e então ele teve um diálogo conosco, isso foi muito legal, né? De ele nos procurar para construir isso juntos. Que bom, que bom. Vamos querer receber esse material para ajudar a multiplicar, né? Chegar na ponta. Com certeza. Se precisa de divulgação nas redes sociais, a gente divulga para poder disseminar isso aí para todo mundo. Quanto mais pessoas souberem da informação, mais crianças estão aí devidamente protegidas, né? Conceição, querida, eu sei que já passa das 22 horas. Você tem algo ainda a trazer aí para o Paulo e para os nossos... Não, Charles, só tenho mesmo a agradecer a Paulo, aos demais participantes, né, por ter estado aqui essa noite conosco. Agradecer a você por dividir esse momento comigo. Então, apenas gratidão a todos. Isso, muito obrigado, querida. Aqui a gente está na parceria, né? A gente está tentando trazer informação conforme vocês solicitam, né? A gente se dispõe, enquanto grupo de apoio constituído, a se unir nessa força, né, que é a PEGA, né, que foi construída para isso, a reunião de esforços dos grupos, para tentar trazer mais informação atualizada, coerente. Vocês só tiveram aí acesso em primeira mão, né? Algumas informações. Paulo trouxe aí a marquinha do projeto dessa campanha. Então, assim, a gente está up to date. Tem muita gente que não está sabendo disso, né? Então, a gente está bem atualizado. A gente só tem a agradecer, Paulo, por ter disposto aí do seu horáriozinho que poderia estar com sua família, seu pimpolho, que eu sei que seu filho muitas vezes carece, né, dos seus cuidados parentais, Agora e ter reservado essas horinhas para estar aqui conosco. Beleza, muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço e é sempre um prazer estar conversando com vocês. Sempre que for possível, a gente precisa criar esses espaços de troca. Então, em nome do Tribunal, da Coordenadoria da Infância, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Para quem está também nos acompanhando, a gente divulgou aqui a lista de presença. A gente sabe que tem algumas comarcas que, entendendo a natureza do projeto do Gás Sem Fronteira, já têm solicitado
para um acompanhamento, declarações de comparecimento. Então, quem precisar, preenche o formulário e marca sim, porque aí a gente gera essa declaração de comparecimento e manda para vocês por e-mail. Quem não precisar, manda também, diz que não precisa da declaração, mas para a gente também acompanhar a frequência, né? Como a gente perguntou aqui durante essa reunião, a gente precisa saber quais são as cidades que as pessoas estão mais vindo. Tem cidades, né, que vêm com mais regularidade participando, tem outras que menos. Isso para a gente é importante, para que depois a gente analise de uma forma geral o impacto, né, e os impactos, né, do projeto do Gás Sem Fronteiras. Tá? Muito obrigado, Leandro. Bom te ver aqui. Acho que Yara já não está mais conosco. As pessoas dos outros Não, grupos Yara já saiu, já. ela estava no plantão hoje, coitada, trabalhando e aqui com a gente. Eu acho que é isso, né? Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Próximo mês, próximos meses, novembro e dezembro, a gente também tem uma agenda já bem montadinha. A gente vai divulgar para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Se alguém ainda não faz parte, nos manda mensagem, a gente inclui vocês. Mas eu acho que está todo mundo lá. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite para vocês. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, tchau.